Muita gente acha que o Natal acabou, que é hora de desmontar a árvore. No entanto, nós hoje ainda celebramos a Epifania do Senhor, que é o momento em que a luz deve se manifestar para valer. A Epifania significa exatamente isso, manifestação. Se no Natal Deus se mostrou aos judeus na figura dos pastores, hoje ele escancara as portas e se mostra aos magos, ou seja, a nós, às nações, aos que buscam a verdade, aqueles que não são judeus. E é bonito porque isso nos diz que ninguém está excluído do olhar do anúncio do Evangelho. E nesse Evangelho de hoje nós vemos a chegada desses misteriosos personagens vindos do Oriente. E aqui permitam-me uma pequena correção histórica que muda tudo. O texto grego diz magoi. Eles não eram reis, atenção, eles eram sábios, eram estudiosos dos astros, intelectuais inquietos. E eles representam aqui a razão humana que não se contenta com o chão, mas busca respostas além da razão. Vejam só que curioso, a estrela os guia, mas ela desaparece justamente quando chegam em Jerusalém, o centro do poder religioso e político. E é aqui que eu gostaria de convidá-los a uma análise desses personagens, porque todos nós temos um pouco de cada um deles dentro de nós. Temos 3 posturas diante de Jesus. Primeiro, Herodes. Quem é Herodes? Herodes, a história nos conta que ele era paranoico pelo poder. Pensem, um rei poderoso, protegido por Roma, tremendo de medo. Medo de quê? De um bebê. É a ironia do mal. Herodes tem medo que Deus concorra com ele. Veja que absurdo. Quantas vezes o Herodes dentro de nós não deixa Jesus nascer porque nós temos medo de perder o controle da nossa vida. Medo de perder o controle do nosso tempo, dos nossos pequenos tronos. Segundo, e talvez o mais perigoso, temos os sumos sacerdotes e escribas. Eles são os teólogos de gabinete. Quando Herodes pergunta onde o Messias deve nascer, eles respondem na ponta da língua, em Belém. Ou seja, eles sabem a geografia, eles sabem a Bíblia, eles têm a doutrina correta. Mas reparem na tragédia. Belém fica a apenas 8 quilômetros dali. Os magos viajaram meses, os escribas, ao contrário, não deram nem 10.000 passos. Eles funcionam como placas de trânsito, indicam o caminho para os outros, mas eles mesmos ficam parados, fincados no chão. Isso nos provoca, isso é muito provocante. Porque muitas vezes nós podemos ser católicos de placa. Ou seja, nós sabemos o caminho, indicamos aos outros, mas o nosso coração não se move. Não se move. E temos ainda, finalmente, os magos. Eles representam o desejo. Eles começam olhando para as estrelas, mas terminam ajoelhados diante de uma criança. A fé, minha gente, a fé não anula a razão. Ela a conduz ao seu cumprimento. Quantas vezes também nós estamos à procura de sentido? Olhando para tantas estrelas que aparecem, sucesso, para a estrela do reconhecimento, do dinheiro, do poder, e seguimos caminhos longos, cansativos, que prometem tanto e que no final não entregam nada. A Epifania nos pergunta qual estrela estamos seguindo. Qual é a estrela que você que me escuta está seguindo? Pois bem, quando eles, os magos, entram na casa, o que é que eles encontram? Eles não veem trovões nem anjos guerreiros. Veem uma criança no colo da mãe. Talvez é a reação que a gente vai ter, né? A gente às vezes vê uma estrela do reconhecimento, do poder, do dinheiro. A gente acha que quando a gente chegar lá naquele momento em que você vai ser reconhecido, que você vai ser poderoso, que você vai ter sucesso, que você vai ser rico, você vai encontrar uma coisa. E quando você olha, aqueles magos veem uma criança no colo da mãe.
E a reação deles é o escândalo da adoração. Escândalo da adoração. Qual é a postura deles? Eles fazem algo muito simples, mas que é muito profundo na Escritura. Eles prostram-se diante da fragilidade de Deus. Eles ali, imaginem, já devem ser homens com idade já madura e se ajoelham diante de um bebê, de uma criancinha. E o que é que eles oferecem àquela criancinha? Ouro. E por que ouro? É o reconhecimento de que ele é rei. Oferecem incenso, é o reconhecimento de que ele é Deus. E por último oferecem mirra, que é o reconhecimento de que aquele Deus vai morrer por amor, vai ser sacrificado. Então vejam, meus irmãos, nesta semana a gente deve se perguntar: qual é o presente que eu devo oferecer ao Senhor? O nosso ouro, o seu ouro, pode ser a sua caridade concreta, o seu incenso pode ser aquele tempo de oração que você tem negligenciado, a sua mirra pode ser a paciência com aquela pessoa difícil, abraçando o sacrifício, como Jesus abraçou a cruz. O ponto central que eu quero que vocês guardem no coração hoje está no finalzinho do texto. Tendo sido avisados em sonho, voltaram para a sua terra, atenção, por outro caminho. Isso é de uma profundidade tremenda, porque quem encontra Jesus não pode voltar pelo mesmo caminho. Se você continua com as mesmas atitudes velhas, os mesmos vícios, a mesma indiferença, atenção, talvez você tenha visto a estrela, mas não encontrou o menino. Porque o encontro com o menino muda a rota, muda a vida, muda. O Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, vocês já ouviram eu dizer. O Papa Francisco diz: aquele que diz que encontrou Jesus e não mudou de vida, ou seja, não mudou de rota, é um mentiroso. É um mentiroso. Meus irmãos, não sejamos Herodes, presos no medo. Não sejamos escribas, parados na teoria, no saber. Mas sejamos os magos. Busquemos a Deus com coragem. Que nesta semana, ao desmontarmos o presépio, não guardemos Jesus na caixa junto com os enfeites. Que Ele se mantenha conosco por este outro caminho, transformando cada dia deste ano de 2026. Um feliz ano novo para você, para a sua família. Que Deus nos dê a sua graça e nos dê uma santa inquietude para vivermos a santidade, para buscarmos a santidade em cada dia deste ano que se iniciou. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.